A criação da APES foi um movimento surgido num instante histórico em que o país todo estava lutando para a redemocratização do país, para tentar sair da opressão do regime militar que dominava todo o país, dominava a sociedade civil e dominava a universidade, com propostas que não eram as propostas que interessavam para a comunidade universitária. Então foi um movimento que surgiu dos professores e em grande parte com o apoio de estudantes, com o apoio de funcionários, no sentido de ter uma entidade representativa capaz de se empenhar pela redemocratização do país e para a democratização da universidade como uma instituição federal ligada ao ensino, à pesquisa e à extensão. Então a motivação foi essa, uma luta da sociedade civil no segmento universitário para a redemocratização do país. Em Juiz de Fora, a consciência dessa luta, da importância dessa luta, foi muito grande, de modo que foi fácil fazer uma mobilização que motivasse os professores dos diversos segmentos da universidade a se inserirem num projeto desse. É claro que no início não se tinha muita, digamos assim, a totalidade da comunidade universitária não tinha muita noção do que era. Muitos pensavam que seria um clube recreativo, algo assim. Mas nós procuramos logo mostrar que era uma instituição com a finalidade de uma intervenção política no processo nacional e no processo educacional do país. Então foi nesse momento que os professores se uniram, fizemos um abaixo-assinado, percorremos a universidade propondo, houve uma resposta favorável, embora no início não maciça, porque a repressão militar dificultava muito, né, a adesão, naturalmente, mas quando viram que era um processo sério, com uma proposta séria em favor da universidade, a adesão foi rápida e a APES já surgiu como uma instituição forte. Definido isso e criada a APES, nós imediatamente iniciamos um processo para, como um cartão de visita, vamos dizer assim, mostrar qual era o objetivo, que era lutar pelos direitos dos professores, dos estudantes, dos funcionários. E o primeiro ato que foi realizado logo depois da fundação foi uma tomada de posição contra uma prática que se realizava na universidade, enfim, pela reitoria da universidade, de convocar professores para trabalhar no vestibular, né, como fiscais, tudo, sábado e domingo o dia inteiro, contra a lei que não permitia que fosse ser feito sem remuneração. Então o primeiro ato nosso foi de recusar essa participação. Isso houve um confronto, claro que num bom nível, mas houve um confronto com a reitoria e os professores marcaram a posição. Foi o primeiro ato de rebeldia e de demonstração de quais eram os objetivos nossos, quais sejam de defender os professores e defender a universidade. Foi a década perdida porque não houve crescimento. Sarney primeiro, depois primeiro Sarney não, era Resto Figueiredo, depois Sarney. O que você tem nesse período? Nesse período você tem as greves, a luta pela consolidação do movimento docente, a luta pela consolidação do movimento sindical. Me lembro bem quando todos começamos, um movimento coletivo muito grande, com muita mobilização dentro da universidade, com todas as dificuldades que nós enfrentamos, e nós conseguimos superar todas as dificuldades exatamente porque foi uma mobilização muito coletiva. Ou seja, a APES é de fato uma construção coletiva, de verdade. Eu me lembro em 82, 84, e antes disso também nós enfrentamos as greves, as primeiras greves, a nossa proposta não só de salário, mas de uma proposta para a universidade pública, gratuita e de qualidade para todo mundo. Nós conseguimos naquela época a isonomia de plano de cargos e salários, porque nós éramos divididos em autarquias e fundações. E as fundações, por sua vez, eram divididas. Primeiro as fundações conseguiram se unificar. Então, ao invés de cada instituição fundacional
ter a sua própria carreira, passou a ter uma carreira única das fundações. E a partir de nós, nessa época que eu estava na presidência da APS, nós conseguimos a unificação das fundações e autarquias. Então nós conquistamos um plano único de cargos e salários, que foi o primeiro e que é o que está aí até hoje, apesar do governo ter tirado alguns ganhos que nós tivemos na época, né? Hoje, se você olhar o plano de carreira de hoje, ele é pior do que aquele plano de carreira que nós conquistamos em 1987 e 88. E nós conseguimos também matar no nascedouro a gripe, que era uma gratificação de produtividade em que o professor ganhava por salário. Quer dizer, eles tentaram reintroduzir a questão do hora-aula, que era tudo aquilo que a gente lutava. E ao debelar a gripe, nós abrimos espaço para que a universidade realmente desenvolvesse pesquisa e extensão. Porque o que eles pretendiam gratificar? A hora-aula. Então o professor não tinha que se preocupar com pesquisa nem com extensão. Bastava ele se preocupar com hora-aula, que ele estava com a remuneração em dia. Então isso possibilitou o desenvolvimento da pesquisa. O plano de carreira, ao acabar com o Orissa também, ele instituiu a dedicação exclusiva e permitiu que o professor pudesse pesquisar com tranquilidade, né? Então nós colhemos frutos com isso aí, em que a instituição hoje, os professores podem exercer diversas atividades, todas consideradas como acadêmicas, e principalmente a pesquisa e extensão, que era algo que não existia, principalmente na UFJF à época, e também a pós-graduação, né? Eu era da direção da APS, eu era secretária-geral e o Bassoli era o presidente. Nesse ano todo a gente ficou muito próximo. Esse período foi um período bastante interessante por causa da Constituinte. A APS participou muito da Comissão de Educação, a ANDES, né? E nós participávamos da APS. E foi muito interessante toda aquela luta, a questão da educação pública, foi muito gratificante também participar daquele momento. E nós ajudamos a colocar na Constituição 2 elementos que eu acho que são fundamentais. Um é a ideia da construção de uma nova lei de diretriz e base da educação. E o outro, a autonomia da universidade, que está na Constituição, graças ao trabalho que nós fizemos. Tem um terceiro que eu deixei de citar, que é a liberdade de organização sindical de servidores públicos federais, que vai possibilitar o ANDES se transformar em sindicato. Agora, aqui internamente na universidade, nós tivemos uma coisa que marca também, porque a gente era uma associação de professores e nós queríamos nos tornar sindicato. E esse nos tornarmos sindicato exigia algumas mudanças, a gente tinha que se organizar assim. Então o reitor, na época, falou que já que nós queríamos ser sindicato, ele iria descontar o imposto sindical. E isso foi uma coisa que mobilizou a diretoria bastante, mas eu não sei se mobilizou os professores, eu penso que não. Mas a diretoria sim, porque nós éramos radicalmente contra o imposto sindical. Porque a gente tinha se organizado em associação exatamente para sair do modelo antigo de sindicalismo. E agora, em 88, a gente já podia pensar num novo sindicato e a gente não queria entrar no novo sindicato com uma coisa antiga como o imposto sindical. No mundo caía o mundo de Berlim, a União Soviética deixava de existir, e aí foi o triunfo total do capital, né? O triunfo de uma tal maneira, como dizer, agora só existe nós é que mandamos. E aí começa o império da globalização. O resultado disso é que, enquanto nós reconfigurávamos o país, redemocratizávamos o país, né, você tinha um declínio, né? Foi a década perdida econômica e a gestação do neoliberalismo. O neoliberalismo é da década de 70 o início, mas a gestação, ele toma fôlego por causa da década perdida, por causa do fim dos paradigmas sociais. Não é que você quisesse ser soviético, mas você falava assim, não, lá tem educação para todos, saúde para todos.
E agora isso tudo acaba. No período que eu fui presidente da APES, nós tínhamos dois focos de luta diferentes. Um externo, que era a questão exatamente do impeachment do Collor, em que tem manifestação na rua todo dia e a participação da APES era sempre requerida, e outro interno, porque a gente tinha um reitor aqui que era um reitor colocado mais à direita, né? E a gente tinha um enfrentamento com esse reitor praticamente diário, porque era um reitor que, quando era diretor aqui do antigo ICHL, ele chegou um dia, para você ter ideia de como é que ele era, a trancar a porta do anfiteatro para não fazer uma assembleia e levar a chave para casa, né? Então, esse sujeito chegou à reitoria. Então tinha enfrentamento quase diário, por causa do professor, na época, muito professor aí, que era professor substituto contratado, né? Não chamava substituto na época, não. E esses professores, eles não tinham direito nenhum, né? E iam à APES em grande quantidade, pedir que a entidade se manifestasse, né? A gente marcava reunião com o reitor muito truculento às vezes, né? E o enfrentamento com a reitoria foi mais ou tão decisivo quanto o enfrentamento nas ruas com relação à questão do Collor. O reitor está pertinho, né? Então você está cara a cara com ele. A APES já tinha mudado o regimento interno, absorvendo os professores de primeiro e segundo graus. E fomos para esse congresso em Curitiba para que a Andes incorporasse esses professores ligados às instituições federais de ensino. Já naquela época havia proposta da separação do primeiro e segundo graus com a Sinasef. E a participação da APES naquele congresso foi fundamental para a garantia da inclusão do primeiro e segundo graus no Andes. Esse foi um momento muito marcante na minha vida também, e acredito que das pessoas que participaram desse congresso, porque foi um congresso muito disputado, muito discutido. Mas eu acho que na década de 90, você estava perguntando, grande parte da movimentação era por conta disso. Não, estou me referindo à década de 90, né? A luta era para obter vantagem. Nós estivemos com salários congelados, a luta contra o neoliberalismo estava se implantando, o Estado mínimo, né? O Fernando Henrique começou a cortou as vantagens dos aposentados no nível, cortou os anuênios, congelou, né? Você tinha 2 anuênios, acabou, você ficou com os 2 anuênios. Havia uma certa facilidade, sabe por quê? Porque você tinha do nosso lado aquelas forças de esquerdas fizeram as lutas conosco nos anos 80. Tá todo mundo no mesmo barco, né? Durante a greve de enfrentamento, nós ficamos 3 anos sem reajuste no Fernando Henrique. E nós fizemos um movimento aqui no campus, durante um congresso das IFES mineiras, que nós chamamos de Bananaço. E esse movimento foi muito interessante, porque nós distribuíamos as bananas, porque o governo estava dando a banana para o movimento. E essa notícia circulou para o bairro de São Pedro e circulou de forma tão intensa que as pessoas falaram: olha, lá na universidade está dando banana de graça. E isso foi bastante engraçado. Isso foi um sucesso tão grande que nós fizemos também na Rua Alfred esse bananaço. Quando nós assumimos, em 1998, a direção da APES, a gente viveu um momento também muito emblemático, porque no início daquele ano, durante inclusive o Congresso do Andes, que foi em Porto Alegre, o governo anuncia um projeto que era de bolsa de estímulo à docência. O anúncio desse projeto causou uma comoção na plenária final do Congresso. Quer dizer, isso foi no último dia, a gente estava encerrando o Congresso, e naquele momento os delegados que estavam lá em Porto Alegre, mesmo sem ter discutido durante o Congresso a possibilidade de uma greve, vimos que não tinha condição e saímos lá com um indicativo de greve para discutir
com as bases, enfim, e construímos uma greve muito grande nessa época ainda, né? A nossa eleição foi em junho de 1998, então eu estou falando aqui de janeiro, fevereiro. Nesse período, né, entre o Congresso e a nossa eleição, eu era secretária-geral da APES, portanto, eu estava participando da construção desse movimento muito diretamente. E nós tivemos uma greve muito emblemática, uma greve muito longa, com uma adesão muito grande das seções sindicais, e a gente viveu uma situação dramática, que foi um grupo de companheiros decidiram fazer uma greve de fome. Então, isso foi muito preparado na época, esses companheiros de várias seções sindicais entraram em greve de fome em Brasília, e foi assim uma emoção muito grande, nós todos ficamos muito mexidos com aquela situação, fizemos muitos atos, inclusive aqui em Juiz de Fora, nós fizemos um ato 24 horas de jejum em apoio aos colegas que estavam em greve de fome, o governo endurecendo a beça, cortando o nosso salário, e aí nesse momento houve a eleição do Sindicato Nacional, e o grupo que fazia oposição à diretoria nacional venceu as eleições. E, tão logo venceram as eleições, eles negociaram com o governo a transformação daquela bolsa de incentivo à docência na GED, que foi uma gratificação de estímulo à docência. Então, transformando em gratificação, a direção nacional, que tinha acabado de assumir, assinou um acordo com o governo para terminar com a greve. Então, foi um momento muito difícil. A nossa posse como presidente, né, a nossa chapa, quando assume, vem uma representação do sindicato, e a gente fazia já claramente uma oposição. Então foi um período extremamente difícil. No nosso tempo, 2000 mais ou menos, eu estava no finalzinho do mandato de Fernando Henrique e o início do governo Lula. A expectativa é que haveria um governo que queria atender à demanda dos professores, dos trabalhadores em geral, né? Mas já antes da posse do governo Lula, do presidente Lula, a gente vislumbrou um retrocesso, porque a imprensa internacional e a imprensa nacional já indicava uma profunda reforma no setor do trabalho para prejudicar a classe do professorado e do trabalhador. O grande drama nosso foi a reforma da Previdência. Nós conseguimos a reforma da Previdência que era para prejudicar os professores e funcionários, de modo geral. Então nós conseguimos, tivemos uma grande dificuldade para aglutinar os professores e fizemos uma primeira greve para que essa reforma não lograsse êxito, pois ela iria tirar os direitos nossos, que a gente chamava de direitos adquiridos e que eram cláusulas fundamentais da Constituição. No entanto, nós somos atropelados neste processo e o início da reforma da Previdência se efetivou com a aprovação no Congresso. E nós fizemos uma greve de quase 100 dias, me parece. Mas o final da greve foi um pouco melancólico, porque muitos professores, muitos colegas nossos que estavam a par da situação, eles, na Assembleia, queriam decidir a continuidade da greve. Nós tivemos uma participação grande de colegas que ainda não haviam participado de assembleias anteriores e finalizou-se a greve na Assembleia. Isso foi um pouco emblemático, né? A década de 2000, eu diria, eu pelo menos falo por mim, tá? Ela não é uma década ela é uma década de frustração. Com a ascensão do Lula ao poder, e as concessões que ele teve que fazer para o capital, as concessões que ele teve que fazer
para as classes dominantes, fez com que ele justificasse para o conjunto dos trabalhadores que aquilo mesmo que ele criticava antes, agora passava a ser bom, porque era ele que estava fazendo. A década de 2000 foi marcada pelo debate acerca da necessidade da expansão do ensino superior. Essa expansão ela se consolidou na sociedade brasileira em torno da privatização do ensino, da atuação do empresariamento da educação, e por volta de meados da década esse debate de expansão ele atinge as universidades públicas brasileiras. No meu modo de ver, houve essa expansão, mas essa expansão ela não se configura, né, num processo de melhores condições de trabalho docente, ao contrário, promove um processo de intensificação do trabalho, de adoecimento docente, de deterioração das condições de trabalho. A APES procurou sempre estar colocando essa pauta em dia. A nossa reivindicação maior sempre foi por uma carreira única. Uma carreira que abrangesse os professores do nível superior e os professores do antigo primeiro e segundo grau, que hoje é a carreira de educação básica tecnológica. E a gente teve um embate muito forte com o governo a esse respeito, na época que foi criada essa nova carreira. Porque para nós a saída ideal seria a criação da carreira única. O governo não aceitava essa criação da carreira única e nos ofereceu uma carreira que se assemelhava à carreira do ensino superior. Se assemelhava em classes, em remuneração, em níveis. E a gente fez um embate muito grande nessa época, tentando reverter isso tudo para essa nossa proposta de carreira única. Não conseguimos, tá? Mas pelo menos tivemos vamos dizer, o ganho, tá, de que os professores do antigo ensino de primeiro e segundo grau, né, que abrangiam as escolas técnicas, escolas agrotécnicas, os colégios de aplicação, tivessem os seus salários iguais aos salários dos professores do ensino superior. Num primeiro momento isso foi importante, tá, porque essa remuneração igual valorizou um pouco mais a nossa carreira. Mas a gente viu também que essa estrutura que o governo montou de carreira, ela desmanchou, tá, o que a gente tinha da carreira antiga, que eram os steps entre classes, entre níveis, as diferenças entre professor 20 horas, professor 40 horas, professor DE, as diferenças entre professor com especialização, com mestrado, com doutorado, tá? Isso tudo tinham percentuais fixos e percentuais que tinham uma lógica. Tá? Essa nova carreira, essa lógica toda se desfez. E a gente agora pode ver que o governo usou essa estrutura de carreira como um balão de ensaio, porque ele agora fez a mesma coisa com o ensino superior. Durante o período que eu estava como presidente, junto com toda a diretoria, né, uma das lutas mais significativas durante esse período foi exatamente a organização dos professores contra um projeto de governo que pensava e que propunha estabelecer o REUNE. Né? E por que nós éramos contra? Primeiro, deixar claro que isso foi uma decisão de assembleia, que houve uma discussão ampla entre os professores e que tiraram essa posição exatamente porque o projeto ele não contemplava coisas básicas, ou seja, ele não propunha, junto com o projeto, condições claras de investimento e de contratação de professores e de discussão até sobre que cursos deveriam ser ampliados e que cursos deveriam ser criados. E era um projeto que ele tinha no seu bojo a ideia de que a universidade pública estava mal aproveitada. Inclusive, isso é citado dentro do projeto. Então, através do reaproveitamento do potencial da universidade, é que haveria essa expansão.
naquele momento era nítido, né, que já existia uma série de dívidas do governo, inclusive em relação à contratação de professores. Tínhamos vários professores que tinham aposentado, não só em Juiz de Fora, como no país como um todo, e essas vagas não vinham sendo repostas. Então, propor um projeto de expansão que negasse essa dívida para trás e que ampliasse de forma significativa o número de ingressos de alunos na universidade, nas condições que a universidade se encontrava, era muito claramente para nós um passo muito grande para a precarização, não só do trabalho docente, como a diminuição da qualidade, né, daquilo que é essencial numa universidade, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Durante esse processo houve uma resistência muito grande e aqui na nossa universidade culminou com uma aprovação no Conselho Superior em que muito entristeceu a história da nossa universidade, que foi uma aprovação no Conselho Superior lá no prédio hoje do MAN, em que o prédio inteiro foi cercado de policiais, com professores e alunos fazendo manifestações contrárias do lado de fora, em que a intimidação, né, e a ideia do policiamento garantindo uma decisão superou aquilo e sobrepôs aquilo que nós entendemos que seria o mais correto dentro de uma universidade, que seria o debate. Em âmbito local, eu diria que foi a construção como tesoureiro na gestão do Marcos, nós construímos a sede da APES e na minha gestão, no início da minha gestão, foi a mudança, né, para a consolidação aqui da sede, da nova sede dos professores aqui da Universidade Federal de Juiz de Fora. Em âmbito nacional, eu diria que nós iniciamos, na época da minha gestão, a construção do plano de carreira, que do ponto de vista estratégico para a categoria é muito importante, está sendo muito importante para a negociação com o governo agora. E a defesa do interesse geral dos docentes. Que momento histórico que a gente está? A gente está num momento histórico em que houve uma sucessão do Lula, da presidência do Lula para a presidência da Dilma. A gente encontrou uma avaliação de que é um governo mais duro no trato com os sindicatos, e isso tem trazido uma certa dificuldade para o movimento, ao mesmo tempo em que também acabou culminando, essa dureza do governo acabou culminando na maior greve da história do sindicato. Não obtivemos o acordo que queríamos, não conseguimos reestruturar a carreira ou as carreiras. Na verdade, a gente defendia a carreira única. O projeto do sindicato é de que haja uma carreira só, e não duas. Magistério superior e educação básica tecnológica. Não conseguimos unificar as carreiras e também não conseguimos reestruturar as carreiras da forma como nós queríamos. Mas continuamos nesse processo, agora estamos tratando com o governo exatamente disso e esperamos que os professores estejam atentos e mobilizados, porque é importante que todos estejam acompanhando o desenrolar desse movimento que está acontecendo agora. E outra coisa, tudo que é mais radical, que é contra o governo, é contra o PT, é radicalismo. Nós viramos radicais. Eu acho que radical, inclusive, é a pessoa defender suas ideias. Ser radical é defender suas ideias mesmo e mudanças pela raiz. 35 anos de vida, tempo de comemoração, 35 anos de luta. Essa é a comemoração central nesse sindicato local, da base do Antissindicato Nacional, e significa que nós estamos comemorando 35 anos de uma organização, de uma categoria, de uma condição de responder aos desafios diferenciada e de um exemplo que foi dado nacionalmente na medida em que isso começou e a seção sindical foi pioneira nesse processo, inclusive antes mesmo da fundação da Associação Nacional dos Docentes e antes mesmo da fundação do Antissindicato Nacional. Então estamos aqui para parabenizar, sim, a todos nós, a seção sindical que construiu esse processo, mas parabéns duas vezes. Parabéns porque foi capaz de organizar esse processo internamente, defender os interesses dos docentes da UFJF, ser capaz de responder aos desafios de organizar a luta
e defender as reivindicações, mas mais do que isso, também foi capaz de contribuir nacionalmente para a luta de toda a categoria, para a luta do Antissindicato Nacional, para a perspectiva de que a gente constrói a unidade e a referência de categoria a partir de cada local de trabalho. E a seção sindical fez isso ao longo desses 35 anos. Parabéns, parabéns a todo mundo que se dedicou a isso, parabéns à categoria, parabéns à luta dos trabalhadores. É uma satisfação estar mais uma vez aqui em Juiz de Fora, no campus da Universidade Federal de Juiz de Fora, com a tradição acadêmica que tem, com a tradição organizativa e de luta da categoria docente, 35 anos da APES, né? Uma organização fruto da demanda dos docentes, inicialmente como associação e depois organizada como seção sindical do Andes, uma seção sindical que não é só importante para a organização interna, para as demandas locais, mas é uma seção sindical que tem demonstrado um vigor tal que é direção nacional, contribui todo o tempo com a organização e orientação do movimento nacional. Não é à toa que aqui já se sediou 2 congressos e um CONAD, do Antissindicato Nacional, não é à toa que daqui emanaram já 2 presidentes do Andes e agora, mais recentemente, a Marina, a Zezé, né? Na década de 80, o Márcio na década de 90 e agora nos anos 2000 a companheira Marina, que migrou, não é originária aqui de Juiz de Fora, mas migrou para Juiz de Fora e também poderíamos dizer que foi a seção sindical que já nos agraciou com 3 presidentes do Antissindicato Nacional. Então tudo isso demonstra a história, a importância, o vigor político, tanto na defesa dos direitos dos professores da Universidade Federal de Juiz de Fora, mas da formulação política como direção nacional para o movimento.